O único caminho que conheço é o caminho das águas. O caminho que os homens conhecem são vários. Alguns deles passam por mim. A chave para um futuro conciliador, onde a natureza seja preservada e eu continue banhando a vida com alegria e saúde, é a educação ambiental. Por meio dela, poderemos construir um futuro melhor, sem prejuízos ao meio ambiente e a consequente queda na qualidade de vida do ser humano. O tempo urge, mas ainda é possível que isso aconteça. Basta que as pessoas aprendam os princípios básicos da ecologia e vivam de acordo com eles. E os homens bons me ajudarão na missão de servir ao mundo. Os outros, transformados, começarão a entender a minha importância. E conviveremos bem. Eu, as minhas verdejantes vestes e as pessoas, os veículos e os prédios. As paisagens mudarão bastante, mas tudo será belo de novo. Com harmonia e equilíbrio, conquistaremos o futuro. Um futuro desenhado com as tintas da consciência. E será um desenho tão lindo quanto são todos daqueles que já me desenharam. A ANGAI é uma ONG que existe há cerca de 13 anos, né? Ela tem vários projetos, principalmente, né, a partir das bacias hidrográficas. Eles têm vários projetos que vêm desenvolvendo. Inclusive, fez um grande e precioso diagnóstico da bacia do Rio Berabinha, com informações muito relevantes, né, tanto ambientais, mas também econômicas e produtivas, para que haja um entendimento de como está a nossa bacia e o que a gente precisa fazer. Porque às vezes a gente está aqui propondo, né, fazer isso, fazer aquilo, mas a gente não sabe nem como é que está hoje. Então esse diagnóstico ele traz, né, uma perspectiva de como está a bacia e as ações que devem ser tomadas para que a gente possa garantir água para todos. O projeto Rios Livres ele veio com o intuito de divulgar, de mostrar as belezas, falar da sua importância, falar da necessidade de preservação, inclusive para que haja uma continuidade das atividades humanas, né? E entender que o ambiente natural preservado, ele gera, né, serviços que a gente chama de serviços ecossistêmicos que garantem, né, toda a nossa existência aqui na Terra. Então, o programa Rios Livres ele atua na esfera política, na esfera cidadã, né, e tenta propor políticas públicas para preservar, né, esses trechos de rios que ainda não estão alterados, tentando fazer com que as pessoas se conscientizem, né, sobre essa importância. Então, a gente trabalha tanto com as que moram na cidade, mas também produtores rurais, né, o setor produtivo, né, e esse projeto ele já tem alguns anos e tem ganhado, né, uma certa visibilidade, ainda bem, porque as pessoas estão percebendo que se a gente não fizer nada, a gente vai perder todas as nossas cachoeiras. O Amigos da Cachoeira, né, que é um coletivo de pessoas espontaneamente resolveram limpar principalmente as cachoeiras da nossa região, instalar placas e em alguns momentos fazer o plantio de mudas. Então nós nos organizamos e aí fizemos todos um trabalho educativo ali, sem nenhum incentivo, é simplesmente pela vontade de querer fazer algo. Dá para fazer. E o mais impressionante é que se a gente hoje parasse de jogar qualquer porcaria no rio, ele em pouco tempo ele estaria renovado, né? Então assim, porque o rio ele está sempre correndo, ele não é estático, né? Então ele sempre está ali na sua produção. E eu digo mais, se nós, enquanto humanos, né, que tanto degradamos, atuássemos na conservação, na preservação, a gente potencializaria
essa proteção do rio de uma forma muito mais rápida. Então, recuperando áreas degradadas, né, cercando áreas para que as pessoas ou o gado não chegue, não cause algum tipo de impacto, né, cuidando do esgoto, né, que acaba sendo jogado de forma irregular no rio, já seriam ações muito efetivas e que ajudariam muito nessa qualidade da água. A Caipora é um sítio agroecológico, agroflorestal. Para mim é como se fosse uma escola, né, onde a gente busca praticar tudo aquilo que a gente acredita, né, em relação a esse sustentável, né? Porque eu falo sustentável entre aspas porque é isso, a humanidade ela caminhou para um lugar que é muito difícil, né, ser sustentável, sabe, 100% sustentável. Então, assim, a gente busca referências em povos tradicionais, né? E é isso, eu não tenho como voltar a ser índio, mas eu consigo, nos povos indígenas tradicionais, buscar os valores que eles carregavam para poder se relacionar de uma forma harmônica com o meio. Esse é um lugar disso, de comunhão de pessoas, pensando na soberania alimentar, no bem-estar da terra, no bem-estar do planeta, o que a gente pode fazer, qual que é o quinhão que a gente pode fazer para a coisa parar de ser tão feia, parar de ser menos feia. Eu já tinha feito a minha escolha rural, já tinha muito tempo, já tinha décadas, então a gente ficou nessa busca por um lugar onde a gente pudesse conseguir regenerar a terra, isso era muito claro, né? Uma missão de vida mesmo, de trabalhar na terra, de plantar água. Essa missão ela era clara. E assim, a missão é a gente colocar em prática tudo o que a gente acredita, tudo que a gente tem de ideologia, né? Tudo que a gente pensa a respeito das coisas, o que a gente faz juízo, né? A nossa missão era viver isso no cotidiano, então eu não queria mais falar sobre isso, eu queria viver isso. Eu já vivia isso em outros contextos, junto com povos indígenas, com comunidades quilombolas, geraizeiras, ribeirinhos. Quando a gente chegou lá, a gente tinha esse problema de vossoroca, a gente tinha um problema que a água não infiltrava na terra. Hoje o que a gente tem é nascente, voltando. É água jorrando da terra de novo. À medida em que a gente aumenta a biodiversidade, aumenta a sombra, aumenta a cobertura do solo, a gente planta literalmente a água, a gente tem mais água, a gente cria água naquele ambiente, a gente dá a oportunidade da água voltar de onde ela sempre esteve, né? Dá a oportunidade de ter um sistema em equilíbrio novamente. Além dessa parte da comunidade rural e da agrofloresta que tem lá implantada, tem também a parte da residência artística. O Grupo Faz de Conta agora está lá dentro da Caipora e lá a gente monta espetáculos, nesses últimos tempos a gente monta vídeos, né? Mas com os bonecos, constrói bonecos, ensaia. Então ali também é uma sala de ensaio, uma oficina de construção de bonecos e também é palco pra gente. Todo esse aprendizado que a gente adquire lá com a nossa busca prática, né? A gente usa desses recursos da arte, do teatro, de bonecos, para poder levar isso para as escolas, né? Para as praças, para as ruas. Toda a nossa vida é permeada pela arte, seja pela escrita, seja pela música, seja pelas artes plásticas, né? A estética da caipora, né? A gente busca isso de uma maneira muito simples, com humildade, mas a gente busca isso para a nossa alma, como um alimento do nosso espírito mesmo. Nossa, eu acho que o rio é uma manifestação da arte da vida, né? Uma manifestação plena, né? É bonito demais isso que o rio leva, né? Ele não volta, ele vai, ele lava e vai se encontrar no grande oceano e essa força regenera a gente, né? Todo banho de rio que a gente toma, a gente sai revitalizado de verdade.
e muito mais inspirado para qualquer coisa. Todo banho de rio que eu tomo, eu saio dele com uma ideia para fazer alguma coisa. Quando você trabalha com educação, inevitavelmente você está trabalhando com um ideal de formação humana. Esse ideal está relacionado a crenças e valores. A olhar para o lado e perceber que nós fazemos parte de um todo muito maior. Nós somos parte da natureza. Diferente de uma visão tradicional, equivocada, que predomina ainda até os dias de hoje, que seja antropocêntrica, de o ser humano como predador da natureza. A natureza não está aqui para servir a todos os nossos caprichos e desejos econômicos, principalmente, de cada vez mais. A natureza está aqui para a gente poder fazer como os animais fazem o tempo todo, é só a gente olhar em volta. E esse é o aspecto pedagógico da natureza. Por si só, ela é educadora. Então, nesse processo de trabalhar as letras das canções com crianças e jovens e educadores, a gente foi sempre primando por letras, por canções que estabelecessem essa conexão de cada indivíduo com a natureza, né? Com esse ambiente maior do que nós e do qual nós fazemos parte e do qual nós somos interdependentes. No segundo CD do Encantar, o CD Mutirão, tem uma canção chamada Parte da Gente. E ela vem com esse intuito de provocar uma reflexão, além da fruição, de que todos nós somos parte da natureza e vivemos em interdependência com a natureza. Ser árvore, ser bicho, ser gente, ser água, ser rio corrente, ser terra que acolhe a semente, ser mente, ser gente, ser parte da vida, ser vida. Essa questão da esperança, ela é relativa. Porque você me pergunta isso hoje, quando o Encantar já tem 25 anos completos, e muitas crianças foram impactadas e transformadas ao longo desse tempo, isso é fato. Muitas histórias para contar a esse respeito. Não só de crianças, mas pessoas adultas que foram sensíveis a esse processo e perceberam que precisavam ficar mais atentas aos seus hábitos, né? Porque são nos hábitos que nós refletimos aquilo que nós pensamos, quais são os nossos ideais de mundo. Então é difícil responder essa pergunta sua em poucas palavras, dizendo que dá para ter esperança. Dá para ter se houvesse um compromisso maior, que se revertesse em políticas públicas, que colocassem com mais ênfase esses ideais e eles não fossem só traduzidos para a infância e juventude, mas para a sociedade como um todo, para os tomadores de decisão em relação às políticas, aos investimentos, aquilo que realmente move o mundo, que é o capital. E a música Árvore, que a gente fez parceria, eu, Lu Salgado e eu, ela fala disso. Esperança sozinha não é a solução para vencer tanto mal. Porque nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de ideais, mas precisamos de comportamento. E comportamento são valores em movimento. O espetáculo de hoje chegou ao fim. Te convido para explorar mais do Rio com Arte nas nossas redes sociais. Até o próximo programa!